Oi, tudo bem? Hoje é um dia muito gostoso porque eu vou conversar sobre um assunto muito comum. Às vezes o paciente acha que é até normal a gente ter intestino preso, né? E na realidade, quando a gente fala de intestino preso, a gente não pode esquecer o que é. Às vezes tem pacientes que falam assim comigo: ah, doutora, minha vida toda foi assim, né? Ó, gente, tô gostando de ver Lucimar, Raíra, Ivan Lima que entrou, a Pri, o Brian, meu primo, Isabel, o prazer, Jaine, todo mundo que tá entrando. Muito obrigada por me acompanhar mais uma live. E hoje eu vou dar bastantes dicas. E eu quero ensinar vocês algumas coisas que são bem importantes no dia a dia, especialmente, né? Porque, como eu estava falando, muitos pacientes acham que às vezes é normal ficar com o intestino preso, é normal evacuar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. E às vezes depende muito do que a gente está fazendo, né? Então, para a gente começar, até hoje fiz uma live hoje sozinha, né? Muita gente me perguntou: ah, vamos ver alguém, vai ter alguém? Só que os protagonistas vão ser vocês, porque hoje eu quero que vocês perguntem. Eu vou tentar ver se alguém puder entrar ao vivo. Eu vou colocar pacientes ao vivo para conversar comigo um pouquinho. Eu acho que vai ser uma interação bem gostosa se der certo e eu conseguir mexer, que eu fiquei treinando pra gente mexer. Então, quando a gente começa a falar de intestino preso, a primeira coisa que a gente tem que saber é se eu tenho intestino preso. Então, quando a gente fala disso, primeira coisa, meu intestino mudou recentemente? Não, já tenho intestino preso há muito tempo. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de intestino, a gente fala no intestino de mais ou menos de 3 meses, assim, nos últimos 3 meses, com aquela desregulação, tá? E outra coisa importante, a gente evacuar no mínimo, assim, 2 a 3 vezes por semana, né? Tem pacientes que evacuam até uma vez por mês, já tive pacientes gravíssimos, né? Que evacuam uma vez por mês, e aí os tratamentos são bem diferentes, tá? Outros pacientes falam muito: e as causas? Será por quê? A principal causa de constipação, gente, é o fato da alimentação errada. Tem pacientes, assim, normalmente a gente vê muito paciente que só come, por exemplo, arroz, feijão, carne e acabou. Não sabe o que é verdura, né? Às vezes não gosta de folhas, às vezes a falta de tempo, né? Então a dieta pobre em fibras piora muito. E daqui a pouco a gente saiu. Não, voltou. E aí o paciente, por exemplo, ele esquece, atrasou, sei lá, aí só vai evacuar à noite, por exemplo, né? O paciente perdeu aquele estímulo, aquele início que era de evacuação. Então o paciente começa a ficar preso. Então isso é importante, gente. Não deixe passar. Se você vai evacuar à noite, por exemplo, que seu horário melhor, fique à noite, vá à noite e vá treinando o seu intestino, tá? É importante vocês treinar seu intestino. Então, vá evacuando, por exemplo, ficando 1 hora que seja no banheiro, tem que ficar. Não consegui agora, vou sair, fiquei chateada, aí vou só amanhã. Não faça isso. Vá tentando todo dia, vá ficando, vá treinando, como falei, seu intestino. Isso é importante, tá? Uma coisa que eu queria muito falar com vocês é sobre as complicações da constipação, gente. Tem muito paciente que acha que constipação acabou. Não, não é assim, sabe? Tem pacientes que podem ter diverticulose, eu quero que vocês entendam isso, tá? Porque é uma doença muito frequente nos pacientes mais adultos, entre 40 e 60 anos de idade, tá? Que são pequenos buraquinhos no intestino. Não tem aquele queijo esburacado? Mesma coisa acontece no nosso intestino, tá? E aí, o que acontece? Esses buraquinhos, eles podem encher de cocô durinho. E aí pode fazer uma diverticulite. Muitos pacientes já devem ter ouvido: eu já tive diverticulite e tal. Gente, diverticulite é grave. Eu já tive pacientes que morreram por diverticulite, então tem que ter esse cuidado, né? Começou a sentir dor na barriga, vá no médico, não espere, tá?
Então, diverticulose é uma consequência muito importante de pacientes com intestino preso, tá? Outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de lado é as hemorroidas. E muito paciente sabe o que é isso, né? São pequenas bolsinhas de veias dilatadas lá no ânus, de tanto fazer força, o paciente dilata. É tipo as varizes que as mulheres têm nas pernas quando os pacientes ficam... de tanto ficar em pé, mesma coisa acontece no ânus. O paciente começa a ter hemorroidas, que são aquelas dilatações venosas, e essas dilatações podem sangrar, podem tromboçar, podem infectar, e é cirúrgico em alguns casos. No início, a gente consegue tratar, às vezes de forma clínica. A gente tem medicamentos, a gente passa medicamentos, né, para isso. Depois eu quero que, se alguém teve hemorroida, me pergunte, que eu vou tirar as dúvidas sobre isso também, tá bom? A gente vai esclarecer mais um pouquinho lá na frente. Olha, outra coisa importante, fissura anal. Isso é muito frequente, tá, gente? Eu escuto muito paciente falando assim comigo: ai, doutora, toda vez que eu vou no banheiro, dói, queima e sangra, né? Então, o que é fissura anal? Vamos supor que isso aqui é o ânus, tá? Então, o que acontece com esse ânus? Ele, de tanto sair um cocô muito duro, o diâmetro do ânus, ele não assim, gigante, né? Ele é pequeno. Então, quando às vezes fica um cocô muito duro e tem que passar com muita força, o que acontece? Existem feridas, rasga. Então, cada vez que abre, esse pedaço rasga, tá? Então, o que acontece? O paciente continua com o intestino preso, o paciente vai abrir mais aquela ferida, vai sangrar. E o que acontece? Por que essas fissuras permanecem, tá? Eu quero que vocês entendam isso, que eu acho bem importante. Que o paciente permanece com fissura é porque aquele ânus, né, na hora que sente dor, ele aperta, ele fica bem apertado de dor. Então, a circulação, o sangue não chega lá para ajudar na cicatrização. Então, o que acontece? Ele não chega sangue, não cicatriza legal, e aí o paciente volta a fazer cocô duro, aí abre de novo, a ferida rasga de novo. Então, como rasga de novo, o que acontece? O paciente volta a sangrar, queima, dói e fica um círculo vicioso. Dói de novo, aperta de novo, solta de novo e vira um círculo. Então, fissura anal, se não tratar a tempo, se não tratar o intestino preso, o paciente vai ter sérias consequências, tá? E muitas das vezes é cirurgia, a gente tem que cortar o músculo para o músculo ficar relaxado. Tem vários medicamentos que a gente usa, que daqui a pouquinho eu vou explicar também para vocês, que eu acho bem importante saber. Tá bom? Outra coisa importante também que a gente vê muito é o fecaloma. Vocês já viram muito paciente reclamar que o cocô fica tão duro, tão duro, tão duro que tem que fazer um flit enema, uma lavagem intestinal, porque não adianta, não sai por nada? E aqui eu vou contar uma história que assim me marcou muito, sabe, gente? Eu tive, quando eu estava dando plantão, há uns 2 anos atrás, eu gosto de examinar a paciente porque acho que é muito importante aquele toque, aquele conhecer realmente o paciente, né? Eu tava de plantão e veio uma velhinha, mais ou menos de 80 anos, que ela tinha um problema de câncer e ela tinha metástase nos ossos, né? Então a filha entrou primeiro e me falou assim: ô doutora, deixa eu te falar, minha mãe, ela vai te falar que ela tem dor no cu. Só que ela não tem nada, doutora, ela tem metástase na coluna, então ela acha que é isso. E aí, doutora, só quero que você passe o remedinho para ela, que o remédio para dor, né? A gente conhece alguns que vou explicar também, que são os opioides, como codeína, tramadol, para o paciente com câncer. Então ela falou: por favor, passa isso e eu preciso ir embora. Falei: não, beleza. A velhinha entrou e me falou: ai, doutora, pelo amor de Cristo, me ajuda que eu tô com dor no... E aí eu falei com a filha: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar a receita do remédio que você quer, mas eu quero muito examinar a sua mãe e eu vou fazer um toque. Gente, eu fui e fiz o toque da paciente. Ela tinha um fecaloma, que é uma bola de cocô lá embaixo, muito grande.
E a mulher realmente estava sentindo dor naquele lugar. A gente fez a lavagem intestinal de verdade, a gente fez uma remoção cirúrgica do cocô. Gente, a paciente saiu falando, doutora, eu tô tanto tempo com dor e você me libertou. Então foi uma coisa tão preciosa para mim que me marcou muito e nunca mais deixei de examinar meu paciente, sabe? Já gostava de examinar, mas isso me fez sempre tentar examinar ao completo o meu paciente por conta desse detalhe. Então, se você estiver sentindo uma coisa diferente no ânus, se você achar que teve uma mudança, pede seu médico, se às vezes o médico, às vezes por quantidade, plantão agitado, pede para te examinar, porque vai fazer uma grande diferença até para a gente ficar tranquilos. Teve outra paciente também, que a gente até ficou muito triste, né? Que a paciente estava tendo sangramento, aí o médico falou, não é só hemorroida que está sangrando, né? A paciente veio por conta de colonoscopia, né? Porque como muitos sabem, a gente faz esse exame. E aí, na hora de fazer o toque de novo, né? Para iniciar o procedimento, a paciente tinha uma lesão bem grande lá embaixo, né? E aí, eu fiquei muito chateada porque o paciente ficou muito tempo, né, com esse sangramento e a mulher falando comigo na hora do exame físico, antes do exame, falando, doutora, eu tenho tempo que eu tô com esse sangramento, mas agora que fizeram o exame, olha que foi importante, se tivesse feito o exame antes, como que a paciente teria resolvido. Então, por isso que eu quero que vocês entendam esses detalhes. Quando devo fazer uma colonoscopia, tá? É importante você saber, gente. Primeiro, pacientes acima de 45 anos. Antigamente, a sociedade tinha como protocolo exames acima de 50 anos. Atualmente, pela incidência, pela maior quantidade de pacientes com CA que a gente vai descobrindo, a incidência hoje é de 45 anos, tá? Então, isso é importante pra gente, tá bom? Segunda coisa, mudança intestinal. Vamos supor que a gente fazia cocô normal, minha vida era normal e não tinha problema nenhum. E do nada comecei a ficar presa. Do nada comecei a ter catarro com sangue. E, gente, sai igual catarro de meleca no nariz, mesma coisa lá embaixo, sai igualzinho, tá bom? Então, teve catarro com sangue, dor para fazer cocô. E outra coisa muito importante, o cocô começar a ficar mais fino. Por exemplo, meu cocô era normal, o diâmetro era normal, não tinha dificuldade nenhuma. E do nada, o cocô começou a ficar mais fino, igual lápis, a gente fala na medicina, tá? Então, o que acontece? Começou a acontecer essas alterações, por favor, procure o médico para ser examinado. Porque a gente, às vezes, com um simples toque, a gente consegue descobrir muitas patologias. Tá? Então a gente faz esse tipo de exame, por exemplo, na colonoscopia especificamente, né? A gente não faz em qualquer paciente, especialmente se o paciente tem menos de 45 anos, a gente não solicita de forma frequente, a não ser que a gente tenha essas alterações. Tem pacientes me perguntando aqui, eu vou até ir respondendo algumas coisinhas que eu achei bem interessante nas perguntas. Uma que fala, Vanusa, né? É mito ou verdade beber 2 litros de água ajuda muito no intestino funcionar melhor? Com certeza, tá? Porque a água, ele faz com que o bolo fecal não fique endurecido, né? Porque o intestino, ele absorve a água que tem lá. Quanto menos água, menos líquido para ser absorvido, né? Então, mais endurecido o cocô. Outra coisa muito importante, gente, que eu quero deixar claro aqui, tem pacientes que me perguntam, doutor, eu como fibra pra caraca, eu como aveia, chia, linhaça, farelo de trigo, como tudo isso e ainda assim meu intestino é preso. Dica, se você não estiver bebendo água, às vezes as fibras vão te deixar com mais intestino preso, tá, gente? Porque ele ajuda a formar bolo fecal, mas a partir de água, tá? Então não adianta, por exemplo, o paciente só comer fibra, que tem gente que faz isso, come, e no final não evacua, porque não bebeu a quantidade suficiente de água. A fibra é formadora de bolo fecal, mas precisa de água, tá? E tem uma quantidade de fibra também, eu vou explicar também isso um pouquinho, porque tem pacientes que às vezes me falam, eu como tanta fibra, que me dá diarreia, isso é normal? É normal, gente, tá? A gente tem até a quantidade certa de
fibra que a gente deve consumir. Então, quando a gente fala de fibra especificamente, respondendo a Vanusa, tá? E com a água, a gente deve consumir pelo menos 4 colheres de fibra por dia. Entre elas, chia, linhaça, farelo de trigo, aveia, tá? Então, o que orienta o paciente? O que eu gosto de fazer muito com meus pacientes? Eu peço para pegar, comprar todos esses produtos, jogar num potinho, misturar tudo, tá? E aí, o que a gente faz? A gente pega, pode comer ou na salada de fruta, que eu gosto muito de fazer isso, comer na salada de fruta, coloco igual o cereal. Eu gosto muito de colocar no iogurte. Eu gosto muito de bater como vitamina, também é importante, tá, gente? E a gente misturar, porque às vezes comer de uma vez, todos os dias da mesma forma, é meio chato, né, gente? Então, ter esse cuidado de como que a gente vai alimentar. Mudar sempre, dar uma mudada, vai ajudar bastante. Teve outra paciente que me perguntou aqui, né? Minha mãe diz que sente que o ânus dela está diminuindo. Isso pode acontecer? Exatamente, Rio. Acontece desse jeito, por isso é importante um exame físico. Então, quando você vê que o paciente está reclamando, nossa, eu evacuava bem, normal, agora meu cocô está ficando fininho. Cuidado, óleo, tem que ser examinado. Pode ser que uma fissura está cicatrizando errado e não está deixando cicatrizar a ferida. Isso está levando um cocô mais fininho por dor. Pode ser uma lesão que está lá embaixo, que está atrapalhando a saída, né? Então, temos que ter esse cuidado, tá bom? Então, é importante a avaliação do ano, gente. A Pri falando, deixa salva lá. Bom, vou deixar salva sim. Outra pessoa me perguntando, a Vitória falando, o intestino pode ser hereditário? Em alguns casos, a gente fala muito, sabe, de transtornos metabólicos. E aí vou entrar num assunto bem importante, gente. Quando a gente fala de outras causas de intestino preso, estão os metabólicos, tá? Neurológicos. E aí que eu quero tocar num assunto bem importante. Pacientes com diabetes, pacientes com hipotireoidismo, muito frequente o paciente ter intestino preso, porque às vezes a tireoide não está bem controlada, tá? Isso também refere ao intestino. O intestino fica preguiçoso, porque muita gente fala, meu intestino é preguiçoso. Sim, é verdade. O trânsito do intestino, que deveria ser uma contração contínua, ele não é assim, ele é mais lento. Então, realmente pode acontecer. Pode ser hereditário, sim, quando o paciente já tem essa tendência a algum tipo de alteração. Neurológico, gente. Tem pacientes, olha que interessante, teve uma paciente nesses dias, né, que ela, desde criança, ela tem alteração, já tinha sido investigada várias vezes, e ela fala, doutora, eu tenho intestino preso de fazer cocô uma vez por dia, mas meu cocô sai normal, eu como fibra, eu bebo água, faço tudo. Meu cocô sai normal, mas sai fininho. E já fez colono, já fez o estudo imagenológico, só que não fez o estudo funcional. E aí que a gente fala que tem exames novos hoje em dia, que a gente consegue estudar a função do ânus, tá, gente? Então, o que acontece? Tem alguns pacientes que têm aquela função, por exemplo, a gente sabe, manda informação no seu cérebro ao intestino, porque o único pedaço do nosso intestino que consegue responder ao estímulo é nosso ânus, né? Então, o que acontece? O paciente fala, não, agora eu quero fazer cocô, vai lá e distende o ânus. Então, o ânus distende. Só que em alguns pacientes, existe uma patologia que se chama anismo. O paciente reage ao contrário. O paciente manda a informação do cérebro ao intestino para fazer cocô e, na realidade, em vez de fazer cocô e dilatar para fazer cocô, o que acontece? O ânus contrai. Aí o paciente, em vez de fazer cocô, não consegue. Aí quando o cérebro manda, não vou fazer cocô, ele dilata. Então é uma alteração funcional e o paciente não consegue controlar o ânus. Existe fisioterapia para isso também, gente. Tá? Então muito cuidado com isso. Outra coisa importante, já tive pacientes que têm uma falsa diarreia, sabia? Por quê? Acontece aquele fecaloma, aquela bola de cocô. E como ele tá lá duro, o que acontece? Lá aqui em cima, o cocô mole, um cocô diarreico, para tentar passar, ele começa a passar ao redor da parede para sair pelo ânus. Então o paciente começa a ter tipo uma liberação contínua de uma secreção, um cocô aguado, sabe? E na realidade, o que é? Na realidade é um fecaloma lá agarrado e que tá
tendo assim a saída bem pouquinho de pequeno líquido ao redor. Então isso também é muito importante, tá, gente? Não deixem de ter esse cuidado. Teve outra perguntinha aqui. Cadê? Sim, em crianças, falando a Aline também, falando os mesmos conceitos. Acontece muito, Aline. Crianças, a gente tem que estudar muito a parte do trânsito intestinal, a gente tem que estudar esse anismo que eu tô te explicando agora, que a criança às vezes não consegue controlar. Já tive crianças com diarreias, falsas diarreias, e na realidade era fecaloma, então tem que ter aquele estudo, aquela investigação e aquela ingesta de água. Tem pacientes que não, crianças especificamente que não gostam, então a gente tem que investigar, tá? Teve outra pergunta aqui que achei bem legal. Falando o que é constipação, quais são as causas de constipação. Então, o que a gente está explicando agora sobre as causas, né? E as complicações também que a gente explicou, né? Outra coisa que eu queria muito deixar com vocês: que medicamentos podem causar constipação? Muita gente me perguntou, tem alguns remédios que podem causar? Sim. Antidepressivos, por exemplo, amitriptilina, nortriptilina, eles podem causar intestino preso, tá? Então o paciente pode começar a ter dificuldade para evacuar. Olha seus remédios, pode ser uma causa. Às vezes você está comendo fibra, está fazendo água, tá tudo certinho, está fazendo exercício e ainda assim o paciente tem intestino preso. Então cuidado com os remédios. Segunda causa, pacientes de idade especificamente. Não esquecer que os pacientes de idade, eles tendem a ter dores crônicas, né? E aí esses pacientes, eles gostam de tomar remédios contínuos para dor. Entre eles opioides, como a morfina, codeína, tramadol, né? Então esses remédios, eles podem causar muito intestino preso, tá? São as principais causas de fecaloma. Vocês vão ver que tem muito velhinho acamado especificamente, que sofre de dor, que tem muito fecaloma, tá? Porque não tem como, às vezes não evacua na hora certa. Então isso é importante, né? Aqui a Leda falando, o que pode ser quando às vezes sai com uma matéria leitosa parecendo catarro? Exato, aquilo que eu tinha falado, né? O catarro. Tem várias causas de catarro nas fezes, gente. Especialmente uma patologia que eu gosto muito de estudar, que é o síndrome do intestino irritável tipo constipação, tá? Tem pacientes que eles têm intestino preso por estresse, por depressão, por ansiedade, tá? Então tenha muito cuidado, aqueles pacientes. Teve uma pergunta, teve uma menina que me fez no direct me falando, né? E eu posso ter constipação por estresse, por ansiedade? Pode, tá? Acontece. Esse é um tipo das doenças funcionais, né? Que é o assunto que eu estou me aprofundando, né? Então a gente tem uma parte deles que é intestino preso por síndrome do intestino irritável, tá? Tem muita gente que acha que só dá diarreia. Não dá só diarreia, dá constipação também. E a maioria desses pacientes vem com catarro também, tá, gente? Então isso é importante. Agora, cuidado, olhe se o cocô vem com sangue também, tá? Porque tem muitos pacientes que falam assim com a gente: doutor, eu tenho catarro, é sangue. Cuidado. Tem uma patologia que eu quero muito que vocês conheçam, que se chama doenças inflamatórias intestinais, tá? Isso é uma coisa bem mais profunda da gente como gastroenterologista que tem que saber, mas eu gosto muito de falar com vocês para vocês conhecerem. E às vezes escutar alguém falando, eu tô com catarro e sangue, mande procurar médico, não é normal, tá? Essas doenças inflamatórias, elas causam uma inflamação do intestino grosso, às vezes pode ser de outro pedaço mais alto, mas geralmente do intestino grosso, que vai do reto e vai subindo para todo o intestino grosso, tá? E essa inflamação, ele causa catarro e causa sangue. O tratamento tem que ser com medicação diferenciada, a gente usa remédios específicos para isso. Não é qualquer remédio, não é um remédio comum, não é chá, não é nada disso. São remédios específicos que a gente chama, como por exemplo mesalazina, sulfasalazina, acetioprina. São remédios muito mais importantes que devem ser usados nesses casos, gente. Por favor, tenha muito cuidado quando tiver catarro e sangue, tá? Se for catarro só, até a gente fica às vezes mais tranquilo, que até um cocô muito duro pode produzir catarro e às vezes doenças de síndrome intestino irritável também pode dar catarro, tá, gente? Então, cuidado. Obrigada, Vânia. Obrigada, gente, que tá falando que tá gostando muito.
Tem outra paciente que fala, né? Fazer cocô até 4 vezes ao dia é normal? Sim, o paciente ele tiver esse costume a vida toda de fazer cocô assim, né? E ela não tiver nenhum tipo, por exemplo, aí já a gente já tá falando do outro extremo, diarreia, né? E o paciente não tem nenhum tipo de distúrbio, por exemplo, uma desnutrição, emagrecimento, né? Aí pode ser normal para esse paciente, tá? Só que se esse cocô começou a ficar assim nos últimos tempos, e tive uma paciente que me perguntou uma coisa parecida, Laura, falando assim, eu evacuo muitas vezes ao dia, mas sai pouquinho, 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 e eu tenho ainda a vontade de querer continuar fazendo cocô, né? Então olha como que é importante esse dado, porque a gente tem que saber se não tem alguma doença lá na porta que não está deixando sair. E aí, como não está saindo, o que acontece? O paciente começa a fazer pouco, 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 endurecido, 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 mas na realidade não é diarreia. É alguma coisa que está obstruindo a saída do cocô. Então, se é uma coisa recente, e além de tudo, se estiver acompanhado de sangue, catarro, cuidado. Isso é importante, tá, Laura? A Jaque perguntou, intestino preso causa muitos gases? Ai, que lindo, essa pergunta mesmo que eu queria muito conversar com vocês. Sim, vamos supor que é como se tivesse um tampão lá embaixo, né? Então o paciente pode ter gases, distensão. Tem pacientes que ficam até com mau humor, né? Acho até engraçado que quando a gente não evacua, a gente fica o cão, não fica? Então, mesma coisa acontece com a gente, tá? Então os gases, depois eu vou fazer um assunto espetacular de gases, né? Vai ser, se Deus quiser, daqui a 2 semanas. Até eu convidei a doutora Vera, que vai entrar com a gente, que ela é especialista em intolerâncias alimentares, né? E aí a gente fala muito sobre gases e intolerâncias alimentares, que vai ser uma coisa muito legal pra gente tocar, tá? Mas quando a gente fala de constipação, também pode dar gases, porque fica entupido, fica preso lá a quantidade de dias. Pensa uma paciente ficar 7 dias, né, com tanto alimento que entra, mas não sai. Então, realmente pode produzir gases, né? O alimento fermenta, né? Então, é uma coisa que realmente pode acontecer muito, tá? Uma coisa que eu queria muito tocar com vocês, e acho que é bem importante, são as dicas de como a gente melhorar o intestino preso quando a gente não tem uma doença que esteja atrapalhando. Como a gente falou, tem doenças que podem atrapalhar nosso intestino, né? Então a gente já separou. Ah, não, eu não tenho problema com remédio, eu não tomo nada errado. Ah, não, eu não tenho hipotireoidismo. Ah, eu não tenho problemas de convulsão, que tem alguns anticonvulsivantes também que podem dar intestino preso, né? Ah, não, não tenho nenhuma doença patológica que possa estar causando também intestino preso, por exemplo, o anismo que a gente conversou. Outra coisa importante, a gente não pode esquecer também desse detalhe, gente, Chagas. E é uma coisa muito de pacientes mais antigos. Antigamente a gente tinha muito paciente chagásico, né? E aí o paciente podia ter muito fecaloma por conta da dilatação do reto, por conta do Chagas, porque o Chagas ataca esse local, tá? Então isso é importante pra gente também, tá? Então quando a gente vai melhorar o intestino de um paciente que às vezes ele é um distúrbio normal, vamos falar assim, a gente primeiro beber água. Gente, é essencial para tudo beber água, tá? Então realmente a gente pede para o paciente beber pelo menos 2 litros de água por dia, gente. Não adianta, tá? Quando a gente fala de estímulo de evacuação, aquilo que eu conversei. Se você tem mais tempo para evacuar de manhã, senta no banheiro de manhã. Se você tem mais tempo de evacuar à noite, senta à noite. Porque não adianta você tentar evacuar naquele horário que você vai sair correndo, porque não vai dar certo. A gente fica tão estressado de querer sair que a gente não relaxa e não deixa nosso ânus agir. Então temos que deixar nosso corpo agir, tá? Então, assim, eu falo muito isso com o paciente. Fique no horário que você está mais confortável. Ah, é de noite? Então fica lá de noite, já tem 1 hora para treinar seu intestino, que é um hábito que você vai criar. Tá bom? Isso acontece a mesma coisa com crianças, tá, gente? Às vezes a criança, ela fica, não quero brincar, não quero... E aí
atrapalha. A Aline me perguntando se eu tendo criança acima de 11 anos. Isso, acima de 10 anos, que eu gosto mais de atender. Pode mandar, Aline. Tá? Outra coisa que eu gosto muito de falar com vocês. Que alimentos a gente deve consumir? Principalmente, quando a gente fala de verduras, a gente tem que falar de folhas, tá? Então, as folhas são importantes e tem grande carga de fibras, tá? Então, isso é importante, gente, a gente ter cuidado com o que a gente vai comer, tá bom? Porque às vezes a gente só come, igual eu falei, arroz, feijão e carne. Acabou. E aí, com certeza, nosso intestino vai ficar preso, tá? Então, a gente tem que comer bastante folha, tá? Cereais, é importante. Farelo de trigo, aveia, né? Quando a gente fala de alimentos que podem melhorar. Chia, linhaça, farelo de trigo, aveia. Faça aquela misturazinha que eu falei com vocês. Pega, coloca 4 colherzinhas por dia. Vocês vão ver que vai ajudar bastante. Não esqueça da água. E tem um tipo de planta que eu gosto muito também de passar para meus pacientes, tá, gente? Que é o Psyllium. É um tipo de planta que, assim, é pouco conhecida, às vezes pouco médico passa. Eu gosto demais também, porque me ajuda muito mais do que a fibra para meus pacientes, que é o Psyllium, tá? A gente encontra isso em farmácias naturais. Tá? Tem vários tipos de apresentação, desde cápsula até a granel, que a gente fala, né? Que é as sacolinhas prontas. E aí, se você quiser usar ele, você pode usar 2 colherzinhas de chá todo dia, tá bem com água, gente. E tem que ser consumido imediatamente, tá bom? Porque senão ele dá uma meleca lá, quando você deixa muito tempo, ele forma uma meleca. E é pra formar aquela meleca mesmo dentro do nosso intestino, pra deixar o cocô mais molinho, tá bom? Então, isso é importante também, tá? Outra coisa importante, paciente de idade, óleo mineral. Por exemplo, eu soube que o óleo mineral é bom. Sim, é ótimo, mas para pacientes jovens, tá? Para paciente de idade, cuidado. Paciente de idade, ele pode broncoaspirar, isso mata, tá bom? Então, pacientes de idade, a gente evita dar óleo mineral, a gente não dá, tá bom, gente? Chia também, Michele, isso mesmo. Outra coisa importante, tem alguns preparados de fibras que a gente usa, que são fibras já tipo sachê, que a gente chama de prebióticos, tá? Que isso é um assunto que depois também eu vou tocar bem gostoso com vocês, vocês vão gostar demais. E eu gosto de passar esses prebióticos, que são fibras sintéticas, para pacientes que têm muitos gases, tá? Eu não posso falar nomes porque é proibido, mas são fibras sintéticas, tá? Então, essas fibras sintéticas diminuem a quantidade de gases. Então, quando um paciente, olha essa dica, por favor, importante também. Se o paciente tiver muito gases, tá? O paciente não pode usar fibras naturais. Por exemplo, aí vai chia, linhaça, farelo de trigo, aveia. O paciente vai piorar os gases, tá, gente? Então, cuidado com isso. Às vezes o paciente começa a comer, fala, não, agora eu vou ficar legal. Aí incha de gases. Aí o paciente fala, doutora, me lasquei. Vai se lascar mesmo, tá, gente? Então, cuidado com a ingesta de fibras, às vezes naturais, que possam piorar seus gases, tá bom, gente? Então, em pacientes que têm gases, muitos gases, por conta do intestino, a gente prefere as fibras sintéticas, tá bom? Outra paciente perguntando sobre lactulose. Gosto também de usar, uso bastante também em alguns casos, tá? Inclusive a lactulose a gente usa muito dependendo da idade, tá, ô Aline? A gente pode usar também mais em jovens, a gente usa lactulose, tá? Que é um laxante osmótico. E aí eu quero, olha, isso aí é essencial. Uma dica também, por favor, anote. Não é bom você ficar usando laxantes irritativos de forma contínua. Já tenho muito paciente que vem já usando remédios assim contínuos, como Sene, né? E aí, o que acontece? Esses irritativos, esses laxantes irritativos, eles destroem a mucosa do intestino. Eles fazem com que as terminações nervosas, elas sejam destruídas. Então, o intestino, ele para de contrair, porque já o estímulo já tá feito, entendeu? Então, as terminações se destroem. Então, o paciente fica como um círculo vicioso, sabe? O paciente começa
a usar quase direto. Se não usar, não evacua. Se não usar, não evacua. E aí vira um círculo vicioso. Só que pra gente recuperar esse intestino assim é muito triste, porque a gente não consegue muitas das vezes, sabe? Isso a gente vive muito com pacientes de idade que só chega a ficar com lavagens intestinais, sabe? Então os pacientes tendem a fazer lavagem direto para conseguir evacuar. Então não use. Se você é jovem, gosta de usar, por favor, não use. Procure qualquer um de nós de gastro que vai saber orientar vocês sobre o uso dos melhores laxantes para o paciente. Tem vários tipos de laxantes que não são irritativos, que eles são osmóticos, que eles vão ajudar o paciente a poder ser usado sem dificuldade, tá? Então isso é importante, tá? Não deixe de fazer isso. Outra coisa, que eu ia falar? Tenho aqui até uma paciente perguntando: maltodextrina ajuda a prender o intestino e consequentemente o acúmulo de gases? Não conheço a maltodextrina, Vitória. Eu vou dar uma pesquisada e depois vou te responder com certeza. Me manda no direct que eu te respondo, tá bom? Mas não conheço, tá bom? Então isso é importante. Se tiver mais alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem me mandar também no direct, isso é importante, tá? Tem a Michelle perguntando, né? Queijos podem piorar a constipação? Depende, Michelle. Tem pacientes, olha que tem uma coisa que depois a gente vai tocar sobre intolerâncias alimentares e gases também. Tem alguns pacientes que têm intolerância ao leite, que os pacientes podem ter raramente constipação, tá? Raramente podem ter constipação e gases. Isso é muito raro acontecer, mas acontece. Então, em vez de ter diarreia, o paciente se prende. E aí pode acontecer, se o paciente tiver uma intolerância ao leite, poderia acontecer, mas é um efeito bem raro, sabe? Então a gente geralmente não tem esse tipo de sintomas com queijos, tá? A não ser que tenha essa intolerância rara que tô te falando, tá? Então, gente, hoje eu fiz uma live bem mais curtinha, tá? Eu queria muito tirar todas essas dúvidas que eu poderia durante essa live. Acho que eu consegui tirar bastante dúvida, responder todo mundo, né? Se tiver mais alguma dúvida sobre o intestino preso, é só me perguntar, tá bom? O que eu puder, eu vou tentar ajudar, tá? É importante sempre lembrar que existem os sinais de alarme, gente, por favor, tenha cuidado até com seus pais, veja seus pais, meu público geralmente está muito jovem, então peço para vocês perguntar aos seus pais se está tudo bem, se o intestino tá legal, tá? Se ele não teve mudança intestinal, se não tem sangramento, se não tá tendo catarro, se não tá afinando. Todas são sinais de alarme para a realização de colonoscopia, tá bom? Especialmente pacientes acima de 45 anos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus. Semana que vem vou fazer uma live bem legal. Vou usar a minha outra especialidade, que é cirurgia geral e videolaparoscopia. E vou tocar um assunto bem legal com vocês, que são pedras na vesícula e consequências, tá? Que eu acho que é uma patologia muito frequente e muita gente estava me perguntando para querer saber, tá bom? Fiquem com Deus, por favor, se cuidem, tá? Usem máscara, lavem as mãos e qualquer coisa, estou à disposição. Beijos, gente, fiquem com Deus. Tchau!